Olá, me chamo Adriano Antunes, sou graduando do curso de Ciências Contábeis. Olá, meu nome é Daniel Alexander, também sou graduando no curso de Ciências Contábeis. Esse aqui é o nosso trabalho de conclusão de curso. Nosso tema é Impacto da inflação medida pelo IPCA como ajuste da faixa de cálculo do Simples Nacional para empresas de serviços do anexo 3 e 4 do Distrito Federal. E nosso professor orientador é o Sérgio Oliveira da Silveira. Na introdução, em seu contexto geral, trazemos aqui que, segundo os dados disponibilizados pela Receita Federal, ao final de fevereiro haviam mais de 22 milhões de empresas optantes pelo Simples Nacional. O regime configura-se como um sistema unificado para arrecadação e cobrança e fiscalização de tributos destinados a microempresas e empresas de pequeno porte, conforme estabelecido na Lei Complementar 123 de 2006. E para enquadramento no regime de tributação, as empresas devem ser microempresas ou empresas de pequeno porte, cumpridos os requisitos da lei e solicitar a opção pelo regime no início da atividade ou ano calendário. Como contexto específico, em agosto de 2021 foi apresentado uma PLP pelo senador Jaime Campos, que trata sobre o aumento do limite para microempreendedores individuais, MEI, microempresas, ME, e empresas de pequeno porte, tão conhecidos como EPP. E o projeto de lei complementar propõe um ajuste das faixas de faturamento do Simples Nacional, que hoje encontram-se em defasagem frente a uma inflação que foi agravada devido à pandemia. Nossa justificativa econômica está que a PLP vem com um discurso de fomentar o empreendedorismo brasileiro. Nossa justificativa acadêmica seria a contribuição para a aquisição de conhecimento sobre as mudanças que estão por vir, caso a PLP em questão seja aprovada, e nossa justificativa social são que as empresas vêm sofrendo com um aumento da carga tributária devido à não correção das faixas de faturamento. Nosso problema de pesquisa é como o aumento do faturamento decorrente da não correção das faixas do Simples Nacional, de acordo com a indexação do índice IPCA e, consequentemente, a mudança das faixas de cálculos de impostos que estavam inseridas, impactam as microempresas e empresas de pequeno porte do setor de serviços do Distrito Federal. Nosso objetivo geral é verificar se as mudanças propostas pelo projeto de lei, que visa o ajuste do faturamento anual, traz impacto significativo para empresas que se beneficiam do regime do Simples Nacional no setor de serviços. E como objetivo específico é verificar se o efeito da inflação está sendo efetivamente coberto e se as alterações trarão benefícios reais às empresas em comparação ao texto vigente. Analisar se o aumento do faturamento irá fazer jus a uma carga tributária que seja benéfica para optantes do Simples Nacional e compará-las com as formas de tributação do lucro presumido e lucro real. Adentrando os conceitos do Simples Nacional, o mesmo é um regime de tributação especial que permite a arrecadação unificada de 8 impostos em um único pagamento, visando facilitar e simplificar a quitação de obrigações fiscais para microempresas e empresas de pequeno porte. E dentro da seguinte forma de arrecadação, os contribuintes possuem atividades de prestação de serviço estão inseridas em 3 tabelas que estão anexas à lei complementar, sendo elas divididas em anexo 3, anexo 4 e anexo 5. O projeto de lei complementar 108 de 2021 visa modificar a Lei Complementar 123 de 2006, que, através de seus apensos, é proposto um aumento nas faixas de faturamento para MEIs, ME e EPP, que passam a ser de 130 mil para MEI, 900 mil para ME e até 9 milhões para EPP se enquadrar no Simples Nacional. E seguindo a proposta, o projeto também visa a correção da faixa de faturamento do Simples Nacional para empresas enquadradas, fazendo com que elas sejam corrigidas pelo IPCA anualmente. Falando sobre a inflação, inflação se dá pelo aumento de preços, que é medido por uma taxa anual de aumento de preços. Também, olhando para outra ótica, esse aumento de preços é a causa pela desvalorização da moeda. No Brasil, a inflação ela é medida, segundo o Banco Central, pelo IPCA, que ele é medido a cada 30 dias, vendo a diferença que teve do valor inicial para o valor final dos 30 dias, nas capitais e nas regiões metropolitanas de maior interesse.
Além disso, dentro do índice são colocados custos de alimentação, de transporte, comunicação e entre outros custos considerados essenciais. Adentrando a metodologia, essa pesquisa foi caracterizada como exploratória em seu propósito e descritiva. Quanto a seus métodos utilizados, foram predominantemente bibliográficos. Em relação à natureza, foi aplicada e a coleta de dados foi realizada mediante artigos científicos, livros e leis. E foi realizada uma simulação com a aplicação dos valores de faturamentos fictícios, escolhidos de forma a demonstrar o impacto tributário sobre as empresas dos anexos 3 e 4 do Simples Nacional, e que são dos setores de serviço, com o objetivo de evidenciar os efeitos da não indexação do IPCA como fator de correção da faixa de faturamento no período de 2012 a 2022. Também foi aplicado o mesmo índice como fator de correção das faixas de faturamento para demonstrar quais valores seriam considerados caso fossem a correção de forma anual. Os juros compostos são o mais comum no dia a dia do sistema financeiro nacional. São calculados somando os juros do período ao montante principal e assim somado ao período seguinte. Para a simulação das empresas em diferentes faixas de tributação, com o fim de comparar com o ajuste das faixas, foi utilizada a progressão aritmética como a razão onde foi possível ter quatro valores dentro da faixa e que a sequência da progressão se dá no valor mínimo da faixa. Esse método foi utilizado por conta dos valores analisados serem estruturados e o método torna a amostra aleatória e sistemática. Aqui nós temos nossos primeiros resultados. Nosso primeiro quadro, a gente tem esse quadro dividido em quatro colunas. No caso, nosso faturamento inicial se deu no zero. Então, o zero não foi apresentado por não acrescentar a análise, pois todos os danos dariam o valor de faturamento zero. A partir daí, foi acrescentado 50 mil a cada faturamento. Na faixa de 150 mil, nós temos um aumento do faturamento por ano, passando do limite, ocasionando que empresas que sejam por volta de 100 mil acima disso, começariam a ter uma mudança de faixa ao decorrer do tempo, agora em 2022. Já empresas que ficassem no faturamento de 50 mil, ainda poderiam permanecer dentro do limite da faixa. Indo para a faixa 2, a gente tem algo semelhante à faixa 1. Aqui a gente já apresenta o faturamento inicial, pois ele não é zero como na faixa 1. E a gente percebe um comportamento semelhante, onde os três faturamentos maiores, que é o de 230 mil, 230 mil, 330 mil, ocorrem na mudança de faixa nessa situação, que nesse caso é de 360 mil. Na faixa 3, nós temos um comportamento semelhante, novamente, as três faixas maiores sendo excluídas do simples. A diferença aqui se dá pelo aumento da intervalo nos faturamentos. Então, agora, em vez de 50 mil, é de 100 mil, chegando até a faixa limite de 720 mil, representada pela linha vermelha no gráfico. E na faixa 4 também temos uma situação semelhante, onde os faturamentos maiores ocorrem na exclusão da faixa, indo para a próxima faixa de faturamento. Na faixa 5, nós temos uma situação muito parecida às últimas evidenciadas, porém, temos uma posição interessante que, acompanhando aqui, e tendo conhecimento das tabelas do Simples, sem ajuste do IPCA, os dois maiores faturamentos que temos na tabela, percebemos que não só teria mudança de faixa para uma faixa maior, provavelmente fazendo uma tributação maior, mas seria obrigatoriamente excluído do Simples Nacional, podendo nem optar pelo regime. O que acontece na faixa 6, que é a seguinte, aonde todas as empresas seriam excluídas do Simples Nacional na situação, pois a faixa de limite seria de 4 milhões e 800. Agora, aqui seria como ficaria a tabela após o ajuste. Percebemos que esses valores das faixas são valores ajustados. Então, todas aquelas empresas que tiveram algum momento que cruzaram a faixa vermelha, elas estariam acompanhando esses limites. Então, o gráfico dessas empresas seria o mesmo gráfico do gráfico das empresas subindo. Podemos ver que aqui a gente fez o ajuste tanto da receita bruta dos 12 meses, que é o que propõe a lei, tanto da valor a deduzir, porque conforme vai aumentando o faturamento, o valor a deduzir também tende a aumentar, pois se não houver aumento da dedução, há aumento da carga tributária dentro da faixa.
Por último, a gente tem a comparação da carga tributária entre os regimes tributários. Entramos brevemente nesse assunto, justamente para mostrar como que tá o impacto, como que seria o impacto das altas cargas no Simples Nacional, porque quanto é importante permanecer as empresas dentro do Simples para fomentar o empreendedorismo. Aqui nós não utilizamos o lucro real, pois ele precisa de algumas informações a mais, como os custos e despesas, e o que é dedutível e o que não é dedutível dentro de uma empresa. E utilizamos a divisão do ISS de 2% a 5%, conforme a lei distrital. Aqui percebemos que no anexo 5 e 6 já é interessante se pensar em uma alteração de regime, principalmente quando você está dentro do ISS a 2% no DF, porque pode ser que valha mais a pena o lucro presumido do que permanecer dentro do Simples Nacional, principalmente em situações onde tem a inflação, pois esse valor ele não se altera igual ao Simples Nacional, ele é um valor fixo e não tem alteração conforme o aumento do faturamento. Como conclusão, com a aprovação da nova lei complementar, há grande possibilidade de tal alteração ter impacto positivo para as empresas enquadradas. Então, o problema de pesquisa foi respondido com a realização desse estudo. A não correção das faixas de faturamento de acordo com o índice IPCA impactam diretamente as microempresas e pequenas empresas que têm um aumento de sua carga tributária até o desenquadramento do regime especial. O objetivo desse trabalho também foi alcançado. Os resultados da pesquisa evidenciaram que há sim um impacto significativo caso a PLP seja aprovada, demonstrando que com o ajuste, essas empresas possam se manter inseridas dentro da mesma faixa de tributação. Os objetivos específicos que buscaram verificar se o efeito da inflação será efetivamente coberto e as alterações trarão benefícios reais também foram alcançados e respondidos com os resultados desta pesquisa. Os demais objetivos específicos, que buscaram responder sobre a comparação entre os regimes tributários, foi respondido de forma parcial, apenas aquele que se refere à comparação entre o Simples Nacional e o lucro presumido. E dessa forma é possível concluir que a PLP vem para fomentar o empreendedorismo no Brasil, reajustando a lei tributária à realidade atual e beneficiando as empresas optantes. E o presente estudo limitou-se apenas a evidenciar o impacto da não correção das faixas de faturamento pelo IPCA e não mostrou em seus resultados valores projetados para recolhimento dos tributos e comparativos mais aprofundados sobre a questão do planejamento tributário. É proposto, então, para as pesquisas posteriores que elas tragam um comparativo de planejamento tributário mais detalhado e o impacto financeiro em relação aos recolhimentos dos tributos.